Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a crônica historiográfica. Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa. Antes de nós irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Vamos então aos conteúdos? Nossos objetivos são conhecer o contexto histórico da obra Crônica de Dom Pedro I, de Fernão Lopes, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, reconhecer a importância da crônica historiográfica. Você sabe o que é uma crônica historiográfica? Sabe quando aconteceu o período do humanismo na literatura? Gostaria de conhecer um pouco sobre Fernão Lopes, pai da historiografia portuguesa? Vamos descobrir juntos? Fernão Lopes, considerado pai da historiografia portuguesa. Fernão Lopes, de 1390 a 1460, foi quem iniciou o movimento humanista no país, em 1418, quando foi nomeado guarda-mor da Torre do Tombo. Então, o guarda-mor aqui seria o guarda responsável pela segurança do rei. Sua prosa historiográfica foi desenvolvida nas crônicas que escreveu, através de pesquisas historiográficas e de muita investigação documental. Ele relatou a vida dos principais reis de Portugal, unindo a literatura com a história. Perceba aqui, ó, ele fez muita pesquisa e investigação. Então, a crônica historiográfica, ela é relatada em fatos reais, documentados, pesquisados pelo historiador. Com elevado valor estético e um estilo literário único, ele utilizou uma linguagem simples, coloquial, que significa mais informal, histórica, racional, com foco no psicológico de seus personagens. Relatou com uma visão imparcial, ou seja, sem opinião, os fatos, uma vez que o intuito principal era registrar os acontecimentos históricos e marcantes da história de Portugal. Então, a crônica historiográfica, além de ser uma narrativa real, documentada, ela é muito importante também para nós lermos e entendermos as histórias, né? Principalmente desses reis que foram relatados aqui, estudados e apresentados por Fernão Lopes. Vamos então à primeira atividade? Converse com seus colegas, pesquise e responda o que foi o humanismo e onde surgiu. Vamos fazer uma breve pesquisa sobre esse período literário? Eu volto já comentando a resposta com você.
Então, estudantes, fizeram a pesquisa, vamos falar um pouquinho desse período literário que se chama humanismo? O humanismo foi um movimento artístico e filosófico de transição, ou seja, de mudança entre o trovadorismo e o classicismo, ou ainda a Idade Média para a Idade Moderna. Ele surgiu na Itália durante o período do Renascimento. Então, olha o nome, humanismo, né? Nesse período, deixava-se de ser, né, Deus ser o centro de tudo, de termos o teocentrismo, para migrar para o antropocentrismo, ou seja, o homem o centro de tudo. Então, deu-se muito valor à cultura popular, ao cientificismo, ao racionalismo. Então, essas são as transições ali na sociedade durante o período humanismo. A Crônica de Dom João I foi escrita por Fernão Lopes, por volta de 1450, e constituiu, após as crônicas de Dom Pedro e de Dom Fernando, a terceira e mais perfeita das três grandes crônicas compostas pelo primeiro cronista régio. Crônica de Dom João I. Razões em prólogo do autor desta obra, ante que fale dos efeitos do mestre. Grande licença deu à feição a muitos, que tiveram cargo de ordenar histórias, mormente dos senhores, em cuja mercê e terra viviam, e onde foram nados seus antigos avós, sendo-lhe muito favoráveis no recontamento de seus feitos. E tal favoreza como esta, nasce a mundanal afeição, a qual não é, salvo conformidade de alguma coisa ao entendimento do homem. Perceba aqui, claro, que a linguagem ela está bem diferenciada do que vocês estão acostumados a ler em textos, na literatura. Porém, essa linguagem é uma linguagem de Portugal arcaica, ou seja, antiga. Vamos então para a segunda atividade? Destaque no trecho da crônica historiográfica Dom João I, palavras que seriam consideradas ortograficamente incorretas na atualidade. Como eu falei, essa é uma linguagem mais antiga. Também observe as palavras que caíram em desuso, ou seja, que não são mais utilizadas na língua. Vamos lá? Reanalisa o texto ali que eu volto já já comentando essas palavras com você.
então? Pesquisou as palavras, viu a diferença, percebeu as palavras que caíram em desusos, ou seja, que nós não utilizamos mais? Vamos lá? Razões em prólogo do autor desta obra, ante que fale dos efeitos do mestre. Grande licença deu à feição a muitos que estiveram cargo de ordenar histórias, mormente dos senhores em cuja mercê e terra viviam, e onde foram nados seus antigos avós, sendo-lhes muito favoráveis no recontamento de seus feitos, e tal favoreza como esta nasce de mundanal afeição, a qual não é salvo conformidade de alguma coisa ao entendimento do homem. Perceba que essas palavras destacadas, elas estão com a grafia, ou seja, com a escrita diferente, porque assim se escrevia nesse período. Hoje nós sabemos aqui que a escrita dessas palavras e algumas delas, até o som, estão diferentes. Vamos então agora para a terceira atividade. Faça a correção ortográfica das palavras encontradas na atividade anterior. Vamos fazer a correção dessas seguintes palavras: autor desta, afeição, histórias favoráveis e nasce. Tenho certeza que você sabe como nós escrevemos hoje, atualmente, essas palavras. Eu volto já já comentando essas correções. Então, estudantes, vamos fazer a correção ortográfica, como nós escrevemos hoje atualmente essas palavras? Perceba, ó, autor desta, afeição, aqui com 2 Fs, né? Nós escrevemos aqui até o acento, que é circunflexo, mudou aqui para o acento til. Histórias nós acentuamos, favoráveis também acentuamos, e a palavra nasce, nós escrevemos com SC. Então houve sim uma evolução, uma grande mudança na grafia dessas palavras ao longo desse período, ao longo dos anos. Fernão Lopes, vamos falar dele um pouquinho. Uma das características da escrita de Fernão Lopes é a proximidade com o leitor e fazer um retrato histórico. Então ele tenta conversar, se aproximar do leitor. Sua escrita apresentava detalhes que permitiam que o leitor se sentisse nas cenas descritas, como se ele estivesse ali no momento. Assim que a terra em que os homens, por longo costume e tempo, foram criados, gera uma tal conformidade entre o entendimento, e ela, que havendo de julgar alguma sua coisa, assim em louvor, como por contrário, nunca por eles é direitamente recontada, porque louvando-a, dizem sempre mais daquilo,
e do outro modo não escreverem suas perdas tão minguadamente, como acontecerem, outra coisa gera ainda esta conformidade e natural inclinação. Percebam novamente o vocabulário mais rebuscado, as palavras ali como eram escritas no período literário. As palavras ali um pouquinho mais complexas de se interpretar. Vamos então para a atividade 4. Retorne ao trecho anterior da crônica historiográfica e explique a que se referem os termos em destaque. Esse é o fragmento. Ela, que havendo de julgar alguma sua coisa, assim louvor, como por contrário, nunca por eles é direitamente. Então, esses termos em destaque, ela, eles, percebam que são escritos com 2 L's, como era escrita. A que termo lá no texto ele retoma, ele se refere? Pensa um pouquinho lá e eu volto já já comentando a alternativa com você.
Então, estudante, conseguiu localizar a que termos esses pronomes ela e ele se referem? Vamos lá? Assim que a terra em que os homens, por longo costume e tempo foram criados, gera uma tal conformidade entre entendimento e ela, perceba que se refere à terra, que havendo de julgar alguma coisa, assim em louvor, como por contrário, nunca por eles é diretamente, eles, os homens. Então, esses pronomes estão retomando aqui termos que já foram escritos, mencionados anteriormente no texto. Vamos para a nossa sugestão de atividade? Leiam a crônica de Dom João I na íntegra. O que quer dizer na íntegra? Por completo, inteira. Analisem toda a pesquisa e organização que foram necessárias para produzir esta crônica historiográfica. Façam uma lista com os vocabulários em desuso, lembra? Desuso, o que nós não utilizamos mais, que aparecem e compartilhe com sua turma. Então você vai perceber que para ser escrita essa crônica historiográfica, que é a história, né? A grafia da história dos personagens, realmente foi necessário fazer muita pesquisa de documentação, apuração, para contar os fatos reais ali. Então, um trabalho bem realizado por Fernão Lopes. Então, essa é a sugestão de atividade de hoje. E o que aprendemos? Reconhecemos a importância da crônica historiográfica, porque através dela a gente consegue entender também muitos acontecimentos históricos estudados hoje. A historiografia de Fernão Lopes marca um grande momento da literatura portuguesa. Lembra que a gente falou do humanismo, da mudança do teocentrismo para o antropocentrismo? Então, várias mudanças estavam acontecendo na sociedade. Reconhecemos o sentido das palavras, as palavras que nós vimos ali, as palavras arcaicas, antigas e até que caíram em desuso, ou seja, que não se utilizam mais. E nesse vídeo nós falamos sobre a crônica historiográfica de Fernão Lopes. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!